Quem fala é o Clécio Lima. Estamos hoje aqui no podcast História que Edificam. E hoje estamos com a presença hoje da nossa querida pastora Gabi, Gabi Campigotto, do Ministério CLJ Church. É um prazer hoje estar conosco nesta manhã, né? E eu quero que vocês que estão do outro lado aí compartilha, acompanha essa história, esse testemunho tremendo que, que a pastora aqui vai estar contando e vocês é, fazer parte dessa manhã abençoada nesse podcast. Histórias que edificam, com Clécio Lima, Mônica Oliveira, e é um prazer estar vocês aqui nesse canal. Histórias que edificam. Pode dar uma palavra, pastora. Vou passar para a Mônica, né? A Mônica ela vai fazer algumas perguntas, né? E eu creio que Sim, esse dia é um dia especial para edificar as pessoas, que eu creio que passou por alguns processos na vida e testemunha, histórias que edifica, né? Testemunhos e como o da senhora aí que teve uma trajetória tremenda, né? No, no candomblé, na candomblé, Umbanda, na Ubanda, na né? Umbanda. Na Ubanda, né? E eu creio que vai ser tremendo aí hoje esse podcast. Sejam muito bem-vindos. Eu estou muito feliz com a presença da pastora, a pastora Gabi Campigotto aqui conosco. Glória. Nós vamos falar dessa transição. Nós não estamos aqui para julgar crença, mas sim para falar do amor, para falar da caminhada de fé que ela teve nessa transição do, da Umbanda para o cristianismo. E antes dela falar dessa transição, dessa conversão, eu queria que a irmã falasse para mim um pouco como que foi a sua vivência na Umbanda. Sim. Antes de tudo, quero me apresentar, né? Já me apresentou. Eu sou a Gabi Campigotto. Sou casada com Ed Campigotto há 35 anos. Eu tenho um filho de 25 anos, né? E estou muito feliz de estar aqui, né? Nesse podcast. É, Como que é? Histórias que edificam. Estou muito feliz e é um prazer, uma honra estar aqui para compartilhar o que aconteceu comigo, né? É, Eu sempre fui de família espírita. Meu pai, minha mãe da Umbanda, meu pai do Candomblé, né? Então eu sempre cresci nisso. E a gente sempre foi em terreiros, né? A vida toda. E quando eu tinha uns 16 anos, assim, que eu conheci meu marido, né? O Edmilson, aí a gente estava cansado dessas histórias de terreiro, porque geralmente a Umbanda fazia coisas assim que a gente não gostava muito, né? E a gente começou a se afastar. E eu comecei a atender em casa. Então, essa trajetória toda, porque como tinham coisas que a gente não gostava, então eu falei, vamos montar o nosso terreiro? E aí que começou. Aí eu montei o nosso terreiro. Nós nos juntamos com amigos na época, pessoas que apareciam, né, em casa, porque quando eu parei de ir nos terreiros, eu comecei a atender na minha casa. E esse atendimento começou a crescer muito, né? Eu chamava as entidades em casa, atendia em casa. E o que aconteceu? Lotou segunda, lotou quarta, lotou sexta, e a gente foi cansando, cansando, e eu fui cortando a casa também. E aí a gente começou a pensar nisso, em abrir nosso terreiro. Meu marido não sabia, que ele é gaúcho, né? Ele não sabia de nada, de terreiro, de umbanda, não conhecia nada, através de mim, que ele conheceu, né? A família dele sempre católica, né? Aí ele conheceu o que era terreiro. E aí a gente nós inventamos o nosso terreiro. Foi isso que aconteceu. Aí a gente colocou regras, tipo, no nosso terreiro não podia fazer maldade, não podia pedir coisas ruins, não podia querer atropelar os outros, sabe? A gente fez isso, montamos nosso terreiro, inclusive depois de um tempo também a gente não permitia que fumasse, que bebesse, né? A gente foi tirando tudo das entidades e nós ficamos 20 anos nesse terreiro. 20 anos. E a gente inventou, e o pessoal que
participava com a gente, né? Eles falavam assim: esse terreiro é fraquinho, não faz o que a gente quer. Aí eu fui afastando, todo o pessoal de terreiro foi afastando da gente, afastando, afastando, e a gente continuou, e a gente tinha uma assistência, assim, bem grande, né? A gente atendia, assim, 50, 60 pessoas, né, por semana, até mais, né? E a gente ficou nisso 20 anos. Foi assim que começou a nossa história, eu ter o terreiro. Eu era mãe de santo, meu marido era o pai de santo, né? E o pessoal todo que caminha com a gente hoje fazia parte, eram os médiuns, né, do terreiro. Legal. E, se converteu a. Como é que foi a sua converteu? Como é que se foi o seu convertimento, né? Do Umbanda ao cristianismo. Sim, a minha conversão. A minha conversão foi da seguinte forma. A gente estava 20 anos ali no terreiro, né? E meu filho fez 15 anos. Aí eu falei, Rafinha, você está fazendo 15 anos? Você agora vai ter que ser médium. Você vai ter que desenvolver, né, a tua mediunidade. Aí ele virou para mim e falou assim: Ô mãe, eu quero o fundamento do que você faz. Eu quero fundamento porque se for Deus realmente, a gente tem que espalhar para o mundo inteiro que nós estamos com Deus e que essa é a verdade universal. E eu quero me aprofundar. Vamos fazer uma biografia do terreiro? Eu falei, nossa, vamos, né? Vamos fazer. Só que eu fiquei preocupada que ele não ia querer. Eu falei, nossa, o Rafinha não vai fazer parte da religião. Ele tá com história, né? E ele não vai querer. Aí eu falei, tudo bem, vamos fazer uma biografia do terreiro. E a gente começou a procurar, e nada que a gente achava completava. Nada servia, né, para o Rafael. E aí eu também comecei a ficar cafifada com aquilo. Aí o que que aconteceu? Isso foi em outubro de 2014. Aí em junho, né, de 2015, o que que aconteceu? Corpus Christi, o feriado. Foi 4 de junho de 2015. Simplesmente o relógio despertou 6 da manhã, naturalmente, como todos os dias, né? Meu marido sempre trabalhou em churrascaria e sempre trabalhou feriado, sábado, domingo, sempre foi assim. Despertou. Eu acordei e coloquei no soneca. Nesses 10 minutos, eu tive um sonho. Eu sonhei que batiam palmas na porta, né? Eu desci para atender. Quando eu abri a porta da sala, eu olhei quem estava batendo palmas, era Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aí eu olhei assim para ele, né? Falei, Jesus de Nazaré, é você? Ele falou, sim, sou eu. Aí ele falou, o que está acontecendo com você? Aí eu falei, eu quero comprar a casa do lado, mas está dando tudo errado, né? Ele falou, eu sei, eu vou morar lá. Aí eu falei, vou comprar a casa para você? Aí ele falou, é. Aí eu falei, que legal. Aí eu fiquei olhando assim, aí ele falou, me dá o livro. Aí eu falei, nossa, gente, é Deus. Não tinha me tocado, né? Falei, Jesus é Deus, nossa, ele quer o livro, nossa, eu vou ter que pegar a chave. Eu me toquei que estava na sala, que ele estava na rua, né, na calçada. Ele estava do lado de fora. Aí eu falei assim, eu não falei, né? Eu pensei, vou pegar a chave. Aí ele falou, não volta, não volta. Aí ele falou, me dá a caneta. Aí eu falei, não, agora eu vou ter que voltar, porque agora ele quer escrever, né? Vou ter que pegar a chave. Ele falou, não volta, não volta. Aí eu fiquei sem saber o que fazia. Apareceu o livro, brochura, capa dura, sabe? Branco, e uma caneta de pena. Ele pegou a caneta, assinou, fechou o livro e foi embora. E eu acordei chorando, aquela coisa toda, né? Chorando, 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 mas naquele momento que aconteceu aquilo, eu não sabia de nada, eu nunca li a Bíblia, né? A gente era da Umbanda, não sabia quem era Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré, para mim, era o filme de Sexta-feira Santa, sabe? Na Record, que a gente assistia, e só nem sabia por que que tinham crucificado, não sabia de nada disso. E aí eu fiquei assim, só que naquele momento eu tive um encontro. O Senhor, ele me despertou, 6 horas da manhã, ele me despertou do sono da morte, Glória a que eu era Deus. morta. E ele me despertou para a vida.
Eu não sabia, mas isso aconteceu. E aí, quando ele falou, não volta, não volta, e eu não voltei, gente, é porque eu acreditei. Então ele sabia que eu tinha acreditado, né? Ele falou, não volta, não volta. E eu fiquei esperando o que ia acontecer, né? E aí ele também fala, né? Me dá o livro. Nossa, gente, é que na época eu não tinha nem noção do que estava acontecendo. Era o livro da vida que Livro da todos vida. nós queremos estar nele, Glória a Deus. né? E é, foi muito maravilhoso aquilo. E eu acordei, né? Falei para todo mundo e para todo mundo não, para o meu filho e para o meu marido, né? E aquilo ficou comigo, né? Falei, que sonho é esse? Que sonho? Mas logo depois, uns 2, 3 dias depois, eu sonhei com ele de novo e ele falou para mim: você vai pedir o telefone do marido da filha da dona da casa. Louco. E acordei, foi rápido assim. Eu falei, nossa, Rafael, olha o que aconteceu, né? Ele pediu para pegar o telefone do marido da Dora. Aí liguei para Maria, peguei o telefone, falei com eles. É onde apareceu o Alan Rodrigues, né? Que é nosso mestre da palavra Que hoje. benção. E eu falei para ele, não que Jesus tinha batido na porta. Eu falei, eu quero aprender a Bíblia com vocês. Que benção, que benção, que E ele benção. sabia que eu era do terreiro, né? Ele ficou impactado com aquilo e ele começou a Que ensinar a Bíblia pra bacana, gente, que bacana, né? né? Evangelizou, levou a palavra com um jeitinho ali, até que tocou no coração de vocês, que Deus mostrou, né? Deus, Sim, o próprio Deus falou com você. O sim, próprio Deus veio ao seu encontro. É coisa linda, coisa, histórias que edifica, né? Eu creio que você que está aí do outro lado aí, compartilha, é, venha conhecer um pouco da história da pastora Gabi, que é uma pastora que edifica. Você que está do outro lado, tem história como a da pastora Gabi, um testemunho, entre em contato com os nossos WhatsApp, nossas redes sociais, para que nós venha conhecer um pouco da sua história, né, Mônica? Sim, é uma história edificante. Eu vejo o chamado da pastora Gabi como chamado de Paulo. sim. Saulo, porque Saulo ele perseguia os cristãos e Jesus apareceu para Saulo, né, naquele Uhum, momento e falou para Saulo: "Por que me persegues?" E depois Deus deu um sonho para Saulo, que ele tinha que ir na cidade de Damasco, né, isso. encontrar Ananias e dali ele teve a mudança. A visão dele se abriu, o nome dele foi mudado de Saulo para Paulo e foi Uhum, grande o caminhar de Paulo, né, desse discípulo, desse apóstolo aqui na terra. Quanta diferença ele fez. E eu creio que o Senhor te chamou por esse ministério, né, sim. para ganhar vidas, para fazer a diferença, né? Eu queria perguntar para você, qual foi a reação que os seus familiares, seus amigos tiveram quando souberam que você teve essa mudança, teve a conversão de Cristo? Quando Uhum. você teve o encontro com Jesus. Eu fiquei 6 meses sem contar para ninguém. Não contei para ninguém, fiquei estudando a Bíblia, eu, Rafael, com o Alan, né? E não contava, não tinha coragem. Eu tive outro sonho, 4 de dezembro de 2015. Eu fui num lugar onde o anjo do Senhor me levou. Era um gramado lindo, assim, verdinho, né? Aquele céu lindo, maravilhoso. E eu vi as pessoas sentadas, né? Que era a liderança do terreiro, os médios e assistência. Eles estavam sentados em grupos. Aí ele falou: agora você vai contar para todos eles. Primeiro para a liderança do terreiro, depois para os médios e depois para a assistência, né? Só que aconteceu uma coisa. Depois que eu tive esse sonho com Jesus batendo na porta, o que aconteceu? O terreiro, a assistência, nunca mais foi. Aquele pessoal que atendia 50, 60 pessoas, eles não foram mais. Só que o pessoal do terreiro não sabia o que estava acontecendo, só eu sabia. E eles não foram mais. A gente abria e fechava a gira nesses 6 meses para os médiums. Só, para mais ninguém.
E o que aconteceu? Fui lá e contei para eles, tive coragem depois desse sonho, né? Falei, tenho que seguir o que Jesus está mandando, É. né? Aí contei pro pessoal, o que eles fizeram? É o Espírito Santo de Deus que convence. Eu Glória a fiquei 6 Deus. meses chorando, com medo de falar, vou perder todo mundo, né? O que vai acontecer? Né? Porque quando eu vi esvaziar o terreiro, ninguém ia mais, falei, é Deus, é Jesus que está fazendo isso, ele vai fechar esse terreiro, né? Mas não tinha certeza disso, né? Eu achava que ia colocar Jesus no nosso mundinho, né? Sendo que é a gente que tem que segui-lo, né? E aí eu contei, eles ficaram assim: nossa, sério? E agora? O que a gente vai fazer? Aí eu falava: não sei. Aí fui lá, contei para os médiuns. Uma surpresa, né? Surpresa. Aí eles ficaram: nossa, é? E agora? O que a gente vai fazer? Eu falava: não sei. Aí para assistência, alguns que continuaram, eu contei, porque o restante sumiram, né? Todos foram embora. Aí a assistência, tá bom. E ficou nisso. Fechamos o terreiro final de ano e eles aguardando. Me perguntava, eu falava, não sei, gente, não sei o que a gente vai fazer. Só sei que esse fechamento 2015 no final em dezembro, 2016 nunca mais abriu o centro de volta. Não existiu mais nada. E o momento da mudança de tudo isso? É, o momento Foi da a mudança. novidade. Como é que foi essa mudança para todo mundo? Aham. Eu contei para eles e contei para o Alan também, né? Aí eu tive coragem. Contei para o Alan Rodrigues, para a Lia, esposa dele. E aí eles começaram a evangelizar todos os médiuns. Aí o que a gente fez? A gente começou, falou, vamos abrir o terreiro? Não, não vamos, não vamos. Aí a gente falou, vamos falar então da palavra de Jesus, para nós mesmos, né? Para nós. Vamos falar da palavra de Deus para a gente. O Alan está ensinando. Aí o que a gente fez? Ia lá no terreiro, falava, né? De Jesus, colocava o Cid Moreira para ler a Bíblia, porque a Bíblia para a gente era em grego, não tinha o que fazer, né? Aí a gente ouvia a música do Padre Marcelo, a gente orava, né? No tempo era rezava. E a gente ficava ali naquela salada de frutas, né? Aquela bagunça, assistia pregações na internet. Falava, essa pregação é boa. Nem sabia se era verdade, se não era. Vamos copiar e colar e pregar lá embaixo no terreiro. A gente começou a fazer isso. Aí o Senhor, na sua misericórdia, né? Outro sonho. Falou: olha, o que vocês estão fazendo ali, eu não quero. Isso, o planeta Terra está cheio. Eu não quero vocês fazendo isso. Eu chamei vocês para falar da minha palavra verdadeira. Glória a Deus, por um verdadeiro chamado. Então vocês não vão mais lá embaixo, né? Vocês vão nas casas de cada médium. Vocês não vão no terreiro toda terça, né? Então, toda terça vocês vão na casa de cada um. Vocês vão chegar na casa, vocês vão sentar em roda, vocês vão ler a Bíblia, não interessa que vocês não entendam, vocês vão falar o que vocês entenderem, que eu vou estar lá. Aí a gente nem se preocupou com a Bíblia, a gente se preocupou, que eu falei, gente, eu sonhei isso e ele falou que vai estar lá. Ele está marcando um encontro com a gente toda terça. Então a gente ia por causa disso. Glória a Deus. E a Glória gente a Deus. abria a Bíblia, lia em grego, falava Jesus é bom, chorava. Sabe o Jesus é bom, o diabo não presta? A gente fazia isso. Não entendia nada, gente. Aí o Alan foi instruindo a gente, né? Foi instruindo, essa palavra é isso, essa palavra é isso, que cada casa tinha uma palavra diferente. E o Alan ia ajudando a gente, e a gente começou a fazer isso nas casas, né? Aí foi onde o Senhor falou, outro sonho, vão lá, né, no terreiro. Como eu não quero mais vocês lá, né? Então vocês tira tudo. Quebra todas as imagens, as guias, as roupas, as velas, os pontos, né, atabaque, pega tudo aquilo, joga no saco de lixo preto, põe lá fora para o caminhão levar e pinta tudo de branco. Deixa lá tudo arrumadinho. Aí a gente fez isso. Nós fizemos isso e nunca mais a gente foi lá.
Glória a Deus. Ficamos nas casas até segunda ordem do Senhor. E a rejeição depois, como é que foi tudo isso, essa nova mudança? E a rejeição com todos, como é que foi? Como é que foi isso? É, porque as pessoas, né? O pessoal do terreiro, que eram os médios, eles abraçaram a causa e ficaram junto comigo, né? Mas tem as outras pessoas, né? Amigos, família, né? Parentes. O que que aconteceu? Gabriela, você não pode fazer isso com as entidades, porque depois que aconteceu isso, entidade nenhuma mais pegou a gente. Não existia mais receber guias. Acabou. Sumiram. Acabou. Era Cristo, né? Você não pode fazer isso, eles vão te matar, né? Aquela coisa toda que eles colocam medo, né? Alguns fazem isso. Aí eu falei: não, Jesus falou que vai tomar conta da gente. Glória a Deus. Glória. E você não acredita mais neles? Falei: não. Se eles não existem, eu não acredito. E o Senhor mandou a gente pegar o livro, que é a Bíblia, né? Esse livro aqui, eu falava para eles, eu não sabia nem do que se tratava. Ele mandou seguir esse livro aqui. Então, se tiver entidades aqui dentro, nós vamos acreditar, porque eu não sabia de nada, né? Então eu falava qualquer coisa. Se não tiver entidade aqui, nós não vamos acreditar. Mas a reencarnação, se estiver na palavra, nós vamos acreditar. Se não tiver, nós não vamos acreditar. E acabou. E sabe o que acontece, gente? Seguir Jesus é uma decisão. Sim. Ela tem que ser tomada por nós, independente do acontecimento. Amém. Ou crê ou não crê. O Senhor fala na palavra dele, né? Não tem meio. Ou somos de Deus ou não somos. Sim. Então o Senhor não aceita morno, né? Ele é sim, sim ou não, não. Isso. Seu sim é seu sim, ou seu não é seu não. É, dessa forma. E aí, eu, mesmo sem saber, porque é o Espírito Santo de Deus que convence, a gente, né? Todo mundo tomou essa regra. Tá escrito? Não. Então a gente não acredita. Mesmo sem entender, porque demorou até o Alan, né, ensinar a palavra pra gente, a gente entender o que estava acontecendo conosco. Demorou um pouco, O foi Espírito, devagar. o Espírito Santo deu discernimento para vocês, Isso, porque vocês não tinham aí uma igreja que vocês estavam frequentando para ter o ensinamento. Mas o Espírito Santo de Deus trouxe o discernimento para vocês entenderem o que estava escrito na palavra era o que vocês tinham que seguir. isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Foi isso que aconteceu. Tremendo. É, Discernimento do Espírito. Olha que bênção. foi. Porque senão você fica. Forte, hein? Senão Chamado você fica. forte. Eu estaria até hoje falando, e os guias? Nossa, 20 anos? Nossa, não, o passado tem que ficar para trás. E você teve uma história na Umbanda, né? Sim, a vida inteira, desde que eu nasci. E quando ele falou não volta, era isso, porque quem pega no arado, né, gente? Não Sim. pode falar, não quero mais. E ao deixar o bando, você tinha convicção que estava fazendo? Não, Não. tudo isso que eu estou contando agora, eu fiz sem saber. Eu nem sabia que ia mudar de Umbanda para cristianismo. Não sabia, de jeito nenhum. Eu fiquei assim, cafifada com o Jesus bater na porta. Foi isso que me pegou. Eu falei, não, é isso e acabou. É Deus. É o que o Rafael falou. Esse é o Deus verdadeiro, né? O Alan começou a ensinar, né? Ele é o único caminho, a única verdade, a única vida. Eu falei, é isso, Rafael. É isso que você queria, né? Fala pro meu filho, é isso que você queria. A verdade de Deus para espalhar no mundo. Então a gente se apegou nisso. Não Jesus é o sabia. caminho, a verdade e a vida. É, Ninguém chegará ao Pai. ao Pai se não for pelo Filho. Glória a Isso. Deus. Foi nisso que a gente se apegou. Não sabia. Não sabia mesmo. A gente achava que ia pegar Jesus e colocar no terreiro. Isso que a gente pensou. Antes da gira, vamos falar de Jesus um pouco. A gente pensava essas coisas. Não sabia, não. Por algum tempo, por mais que você ainda estava na mudança dessa, dessa mudança de cristianismo, ainda vocês continuavam no banda por um tempo. Depois vocês foi Sim,
Jesus foi pegando, foi moldando Foi, e foi transformando, né? foi. Coisa tremenda, viu? Foi devagar. Foi bem devagar mesmo, porque mesmo ensinando não, aprendendo a palavra com o pastor Alain, mesmo assim a gente continuava com os defeitos, né? A vida que a gente levava, né? Mesmo aprendendo a palavra nesse 1 ano, a gente continuava. E todo mundo bebia, todo mundo fumava, todo mundo saía pra balada, sabe? Tudo, a gente fazia tudo. E o Alan ficava lá em Pouso Alegre de cabelo em pé, coitado. Mas ele teve a paciência. Quem não teve paciência com ele foi a gente, Glória a Deus. né? Uma transição, né? Uma mudança, né? É, Que não foi, né, do dia pra noite. E para não. vocês foi, né? Nossa, foi assim, um estalo de, pô, que mudança é essa? E eu entendo o que Jesus fez conosco hoje, porque assim, às vezes não é por maldade. A igreja quer que a gente se transforme, é claro, né? Só que às vezes eles não conseguem ter aquela paciência. E precisa muito ter essa paciência, porque senão a gente não segue e volta para trás. E também, assim, nós estamos vivendo num tempo, né, em que a igreja, muitas igrejas têm aquela religiosidade, Sim, entendeu? E Jesus, ele sabe de todas as coisas, porque às vezes a igreja ela não consegue receber, não que a igreja não tem igreja que recebe, mas às vezes um, uma pessoa de outra religião que caracteriza, tipo a da Umbanda, que é a crença que as pessoas acreditam desde a infância, que a gente respeita e tudo, e ela começa aí, talvez as pessoas não receberiam da forma que precisasse receber, isso, entendeu? Esse carinho, esse aconchego, essa atenção, porque nós estamos vivendo os últimos tempos na igreja. Jesus está voltando. sim. E a gente tem vivido uma igreja mais fria, fria no amor, mais dispersa, e isso é cumprimento da palavra, É, né? Isso é cumprimento da palavra. E a gente tem vivido isso. Tanto que quando a gente vai falar do amor de Deus para as pessoas falam assim, mas eu vou para a igreja? Fazer o quê na igreja? Eu uhum, falei, olha, ainda que você não reconhece a igreja como um local que você possa se aproximar de Deus, ela é o lugar onde você vai se aproximar de Deus. uhum, Mas o Senhor tinha algo diferente com vocês, sim. porque Deus tinha planos maiores. É, Mônica, quando o Senhor começou, né, a instruir a gente, depois dessa fase de revolta, né, a gente chutou o pastor Alain, né, o mestre da palavra, falou, não, segui você, eu segui Jesus, eu vou seguir Jesus, né, mas era na ignorância. O que que aconteceu? O Senhor, ele perdoou a gente pela ignorância, depois eu voltei, pedi perdão para o Alain, para a Dora, toda a igreja pediu perdão para eles, né? O que que aconteceu? O Senhor falava assim pra gente, que a gente começou a entrar nisso. Tipo, se você não é de Jesus, você não presta. Aí o Senhor falou: ontem vocês estavam no terreiro. Não pode discriminar ninguém. É isso mesmo. Sim, Ontem vocês estavam lá. Se eu tratasse vocês, como vocês estão querendo tratar essas pessoas? Onde vocês estavam? Então, o próprio Deus avisou a gente que estava errado. Não façam pouco de ninguém. Não façam pouco de religião nenhuma. Tratem todos muito bem, independente da crença. Porque eu quero que essas pessoas vejam eu em vocês. Porque assim elas vão se convencer. Assim elas vão se converter. E a abordagem está muito errada. Aí o que o senhor falou? Quero vocês sem religiosidade, tratando todos iguais, sempre. Vocês vão contar o que eu fiz na vida de vocês, vocês não vão atacar ninguém. Então a gente começou a seguir essa linha. Foi onde ele começou a falar para a gente: vocês vão andar de uniforme, por causa da religiosidade, né? A igreja hoje acontece assim: a irmã foi de blusa verde, mas ela tem igreja a semana inteira. Então a irmã quer ir de verde,
na segunda de azul, na terça de rosa. E às vezes as pessoas não têm condições. E o Senhor não está preocupado com isso. Só que é com ordem e decência. Não é uniforme com vulgaridade. É uniforme decente. Então é isso que as pessoas têm que entender. É a decência, né? A questão de roupas, né? E ele falou pra gente, vocês vão andar de uniforme, todos iguais. Se tiver igreja a semana inteira, o mês inteiro, todos de uniforme. Assim ninguém vai se sentir mal em não vir, em não ir, um falando do outro, porque acontece. Sim. Não adianta, né? Acontece isso na igreja. E onde ele passou pra gente os 3 pilares da nossa igreja. Os 3 pilares que é o Ave Cefo, o Ser Papai e o Sejam Livres. O que significa Ave Cefo? Arrependimento verdadeiro, intimidade, comunhão, fé, oração. O Ser Papai, o que significa? Conversão, pecado, perdão, amor incondicional, inferno. E o Sejam Livres é salvação e santidade. Ele passou esses 3 pilares que é o que ele quer. Ele quer intimidade e comunhão com ele. Isso é o mais importante de tudo, independente. A transformação, ou a gente parar de beber, parar de fumar, parar de ir na balada, parar de se vestir daquela maneira, né, com sensualidade, isso ele foi retirando aos poucos. Isso foi saindo devagar. Naturalmente, a gente não Que se o sentia Espírito bem. Santo testifica, né? Isso, a gente não se sentia bem. A última vez que a gente foi na balada, a gente se sentiu tão mal. Falou, não piso mais aqui, O nunca Espírito Santo mais. incomoda, né? Incomodando. É aquele negócio como se tivesse alguma coisa que a gente tivesse envergonhado, né? Eu senti Isso, alguns momentos que eu estive em alguns lugares que aquele lugar não era pra mim. isso. É mais ou menos isso. O ambiente não é pra vocês. Não Não é pra serve nós, né? mais. Não dá mais. É. E os vícios também, todo mundo bebia, cigarro, tudo foi largado assim naturalmente. Meu marido parou de fumar, ele fumava desde os 11 anos de idade. Sempre não vou fazer mais. Não sentiu nem mal para falar assim, ai, tô com aquela, como que fala? Dependência, né? Abstinência. Não aconteceu. Parou, acabou. Então Deus fez essa limpa na nossa vida, nos nossos casamentos. Nossos casamentos eram Glória a Deus. destruídos, né? Destruído totalmente. Ele acertou tudo. Com o quê? Com o perdão. Aleluia. Confessar e perdoar. Então não tinha que ter medo, porque as pessoas têm medo. Nossa, não vou fazer isso. Se eu falar para minha esposa, para o meu marido, que eu fazia isso e isso, nossa, acabou meu casamento. Mas não, o Senhor falou, vocês vão passar. Então, foi o confessar para Deus primeiro. O Senhor preparou o confessar um para o outro, que é a liderança da nossa igreja, né? Aconteceu em todos os casamentos isso. E o perdão. Não foi nada lindo, nada fácil, mas vencemos, conseguimos. A Bíblia fala que se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres, né? Isso, Então, quando a libertação ela veio por completa. E o sim, Senhor veio. É linda essa história, porque o Senhor veio trabalhando. Ele veio trabalhando primeiro no emocional de vocês, depois ele foi trabalhando aí no relacionamento entre vocês, que é marital, né? De marido e mulher, e na família, nos relacionamentos no geral. na liderança também. Glória a Coisa linda Deus. mesmo. É, Coisa linda. na liderança também. Porque ele falava pra gente, a verdade é que vai libertar vocês. Glória a Deus. A verdade é que vai libertar. Porque se a gente não for curado, a gente não pode curar. Nós temos que ser curados para curar, sarados Isso para mesmo. sarar, né? E agora a gente pode falar naturalmente, porque não faz mal. Não faz mal, pode o mundo apontar. Ah, mas Gabriela, você fazia isso sim, o Edmilson sabe. Isso está encerrado, isso está apagado da nossa vida. Inclusive, a gente pode ajudar os casais, as pessoas, por causa disso. Com todas essas Glória a bênçãos que Deus. Deus fez na vida de vocês, qual foi a mudança que aconteceu na sua vida seguindo Jesus? Nossa, mudança na minha vida,
seguindo Jesus, olha, a mudança de mente, a metanoia, foi a primeira coisa que aconteceu assim na minha vida, quando eu respondi às pessoas, né? Mas isso não me interessa. Isso foi uma metanoia, uma mudança total em mim, né? Cada um tem a sua história, né? O pessoal Sim. da igreja, mas em mim essa metanoia foi uma coisa assim, porque eu era muito marruda. Não tinha jeito nenhum de ninguém me convencer. Jamais eu ia fechar o terreiro. O Alan tentou isso 20 anos atrás, no começo lá do terreiro, que minha mãe era viva ainda. Falava, ai, Alan, você é muito legal, mas pena que você é crente. Sabe? E eles foram embora, eu falava, que bom que a Dora foi embora. Esse marido dela crente, ele é muito legal, mas não dá. Não tinha meio, não tinha jeito, era coração duro. Vocês não têm ideia da transformação que o Senhor fez em mim. Glória a Coração Deus. duro mesmo, a minha palavra tinha que ser a última, teimosa, e não é como eu tô falando, sabe? Não tinha conversa, tá errado isso e acabou, ninguém ia me falar que estava certo. Era uma coisa horrorosa. Sabe aquela pessoa que não tem Cristo? De jeito nenhum? Sim. Sim. Eu. Era. Passado, Jesus. Glória a Deus. Coisa linda, né? Foi isso que, nossa, essa metanoia foi porque o pessoal falava, fizeram lavagem cerebral na sua cabeça. Lavagem cerebral. Falei, nossa, gente, eu achava Foi o que não. próprio Jesus. Foi, Foi o próprio chamado. foi. Um chamado diferenciado que o Senhor te chamou. Lindo. É um É lindo. chamado sério, um chamado de Deus, né? É um chamado de Isso mesmo. Deus, porque você Não largar te... tudo, E não teve né? pessoas para chegar nela, porque assim, é, ah, agora não, porque a gente está com os meios de comunicação, o evangelho tem se propagado muito, É. então as pessoas têm olhado diferente. Mas, uns anos atrás, ela está falando de 10 anos atrás, Uhum. você pregar para Jesus, para uma mãe de santo, ela Nossa. nem ia aceitar. Nem iria aceitar, Uhum. entendeu? Então, Jesus, ele teve esse cuidado, Um ele cuidado de Deus. um cuidado com a vida de Teve. cada um de vocês lá daquele terreiro, porque o Senhor já tinha escolhido vocês desde o ventre. Porque o Certeza. Senhor Jesus, ele nos escolheu antes de nós nascer, ele já era, É, né? A Bíblia fala isso, sim. que o Senhor nos chamou desde o ventre. Então, o Senhor já tinha esse plano reservado para vocês lá daquele terreiro, porque o Senhor já tinha uma obra, um chamado, porque o maior chamado de todos é ter o nosso nome escrito no livro da vida, irmã, É, né, nossa. pastora? Isso é o mais importante de tudo. A alegria da salvação, A alegria da salvação, ter né? aquela alegria. Eu entendo essa parte da irmã, da pastora, da questão de quando você sai porque eu vivi num local que, quando eu era criança, espírita, e a gente tinha aquela crença do espiritismo, e Sim. quando você passa a conhecer a Jesus, é algo surpreendente, é algo que traz um renovo, é um amor muito grande. E eu lembro lá, eu estava ouvindo o seu testemunho, que você falou assim, que quando você estava lá na entrada, quando você ia descer a escada, você não sabia se você descia ajoelhada, com medo de você encontrar Jesus. Me conta um pouquinho disso aí. Ah, foi com a Aline, foi com a Aline. A Aline que tá aí, né? A Aline e o Fernando. Quando eu contei para eles, né? Ela falava assim, ela falava, meu Deus, porque eles foram falar com a entidade, né? Com a entidade. A gente ainda, nos 6 meses, a gente ia pro terreiro e recebia guias. Aí ela foi falar para a entidade, aí a entidade falou, não tem jeito, é Deus. Não tem o que a gente fazer. O guia falou isso para ela. Inclusive, se ele aparecer para vocês igual apareceu para ela, vocês ajoelhem, tá? Ajoelha, fala. Então ela ficou assim apavorada. Ela queria descer para beber água, né? Ela dormia.
vou ter que descer para beber água de madrugada. Ela falou, nossa, queria descer a escada de joelhos, porque ela não sabia mais se ele apareceu ou não. Tipo, apareceu para a Gabi, vai aparecer para mim também. Então ela ficou assim, apavorada, ela não sabia o que fazia. Temor, Temor temor do Senhor. Ela também não ao sabia Senhor. que era Jesus, né? Ninguém sabia. E o temor do Senhor, o Espírito Santo colocou isso, né? Neles também. Sim. Eles Glória a Deus. ficaram com temor. Então a gente tinha muito medo, sim. Se ele falasse alguma coisa, inclusive foi isso que acarretou, né? A gente não entendeu o que o Alan falou e a gente tinha medo de não obedecer ao Senhor. E não tinha nada a ver, né? Ignorância, porque se o Senhor pediu para chamá-lo, é porque ele ia conduzir. E o medo de não seguir Jesus, nossa, Alan falou A e Jesus falou B. Não, é Jesus. Aí é o primeiro amor que você falou, né? O primeiro Isso. amor, assim, aquele medo, só pode obedecer a Cristo. E como ele, muitos sonhos ele foi dando, né? Sonhos, sonhos, sonhos. Aí o que que aconteceu? A gente seguia ele assim, ele não abandonou, né? A gente, mesmo que a gente fez isso com o Alan, ele não abandonou. Ele continuou. Então a gente fala, estamos certos, Glória a estamos seguindo Deus. Jesus. E não era, né? Aí depois ele formou a nossa igreja, né? Foi indo, Glória a foi indo, Deus. foi indo. Ele foi separando, né, as pessoas. Ele colocou a gente num lugar, que era uma casa, né? Que era da mãe da Aline até, que estava para vender. A gente ficou indo lá. Aí foi onde ele montou a banda. Ele começou a passar louvores pra gente. Benção. Primeiro para a Aline. A Aline Moraes foi a primeira compositora da nossa igreja. Ele falou que ia mandar 12 louvores para ela em um ano. E ele mandou Que Glória a benção. Deus. Glória a 12 Deus. louvores, Coisa né? linda. E aí a gente começou a ensaiar. Como ele não queria mais a gente lá, né? No terreiro lá, fazendo aquilo, aquela salada de frutas. Então, ele falou, vai nas casas, a gente começou a pegar o violão, né? Mas ninguém sabia. Só o Fernando, que era o que entendia assim um pouquinho de violão, né? Aí ele passou uma sentença pra gente. Ele falou: agora que vocês estão nas casas, vamos fazer o seguinte: você vai. Tati, você vai tocar baixo, Daniel, você vai tocar violão, Fernando, você vai tocar bateria, a Aline vai ser a cantora, o restante vai ser as backs. E a gente falou, mas a gente não canta nem no banheiro. Quer dizer, só no banheiro, né? Aí ele falava, não, é adoração. E para a gente entender o que era adoração? A gente já estava sem o Alan, já tinha feito a burrada, né? E para entender? É porque Jesus, ele não chama capacitados. É, Ele capacita, Ele mano. capacita. ele capacita. E aí até a gente entender o que era adoração, ficamos nessa casa. Aí a gente parou de ir nas casas e ficamos na casa onde ele falou, vamos treinar, né? Vamos treinar aqui, vamos treinar a banda, vamos tocar o que a gente não sabe, vamos cantar o que a gente não sabe. Jesus, ele usa os loucos para confundir aqueles que não são. Porque talvez uma loucura da gente, trilhar um caminho que nós trilhou pelo motivo dos nossos pais, e pela religiosidade deles, meus pais mesmo, era católicos, né? E Uhum. minha mãe católica, meu pai espírita, e a gente tinha que conviver, alguns momentos, estar com eles, na onde que às vezes nem gostaria de estar, mas a gente estava porque era filho e tinha que acompanhar. É, Mas assim, eu sempre fui falando com Jesus, Jesus não te ia achar, não te ia encontrar, olha só. né? Vê? E eu tive um encontro com Deus. Jesus falou comigo. Então Ah, que foi muito lindo. marcante também, né? E ter um encontro com Deus. Uhum. É tremendo, Encontro com Deus é maravilhoso, né? né, irmão? E aí o Senhor foi, né? Foi fazendo, foi montando a nossa igreja, colocando cada um no seu lugar, montando os ministérios, né? Ele foi fazendo, Glória a Deus. foi fazendo. Se você pudesse resumir em uma palavra o que Jesus fez na sua vida, qual palavra seria? Salvação, Glória a Glória a Deus. Deus. salvação. Jesus tirou a gente do lodo, da Glória a lama, Deus. da Glória a enganação, Deus. Glória.
do inferno. Aleluia. Nunca eu ia achar que isso ia acontecer. Aleluia. Jamais podia esperar o louvor que ele deu pra gente primeiro, que Glória a ali a Deus. minha vida ia mudar. Nunca eu ia pensar uma coisa dessa. Nunca ia achar que estava condenada. Jamais. Eu era boa. Eu Glória a era Deus. boa, eu fazia tudo certinho, eu ajudava todo mundo que precisava. Gente, olha, ele me pegou, jogou no chão mesmo, lavou com sabão, né? Lavandeira ali e limpou tudo. É salvação. Glória a Deus. E aí depois eu entrei, né, no arrependimento verdadeiro e eu pedi perdão para o Senhor e me arrependi de todos esses anos. Falei, Jesus, me perdoa que eu estava levando todo mundo para condenação, sem saber, mas não interessa, estava levando. E o Senhor fez isso, salvou e salvou a todos. Todo o pessoal que eu ia levar para o buraco. Glória a Deus. Então, assim, é muito, né? É demais pensar nisso. É uma coisa assim, só Deus mesmo, só Jesus faz isso. Só o Senhor. Não existe outro. Por isso que ele é o alfa e o ômega. É do início ao fim. Sim. É do início ao fim. Não tem meio. Não tem meio. Glória a Deus. E o símbolo da nossa igreja, inclusive, né? É o alfa e ômega. E, gente, eu não me tocava disso. Isso foi de uns anos para cá, tá? De uns 3, 4 anos para cá. O que Jesus tinha feito essa salvação? Que aí a gente começou a entrar em profundidade nos estudos, né, com o mestre, com Alain. E, nossa, quando caiu a ficha assim, eu pedi perdão para o Senhor. Ele fez eu pedir perdão para todas as pessoas que eu conhecia, mesmo os que nem frequentavam o terreiro mais quando ele bateu palmas na porta, né? Eu fui atrás de todos. Pedi perdão Glória para a Deus. todos. Glória. E isso foi assim, parece que tirou um peso das minhas costas, da minha vida. Porque o inimigo usa, né? Ele condena a gente, né? Tipo, olha o que você fez. Você ia levar todo mundo para condenação, né? Aí eu comecei a colocar, não, mas o Senhor me salvou. O Senhor está à frente de tudo isso. Aí você começa a afastar, né? Porque para a gente afastar o inimigo, nós temos que estar 24 horas com o Senhor. Sim. Amém. Com o Isso Senhor. mesmo. Com certeza. A Bíblia diz que Jesus ele veio para salvar aquele que havia perdido, né? É. Esse era o propósito do Senhor para toda a humanidade. Esse Uhum. é o propósito do Senhor. Então, essa palavra é muito forte porque o Senhor, ele veio para nos libertar, Sim. para nos salvar, para nos tirar dar um rumo para nossa vida, né? Uhum. E glória a Deus por esse chamado que o Senhor fez na sua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Sim, Coisa e linda. ele faz tudo por completo. Quando ele enviou os louvores, a gente cantava assim, mas do nosso jeito. Aí simplesmente ele pediu, né? Ele pediu o Fernando sonhou com um nome. Esse nome era o nome do Felipe Barros. O Fernando foi atrás, nós fomos atrás, e ele que produz nossas músicas é o produtor da Lagoinha. Glória a Deus. Bacana. Nós contamos, ele É isso. acreditou e pegou a nossa causa. Nossos louvores são arrumados, né? Por ele. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele faz tudo completo. Histórias que edificam, né? Você que está acompanhando nosso canal, se inscreva, compartilha. Você que tem sua história, seu testemunho. Entra nas nossas redes sociais, no nosso WhatsApp e venha contar a sua história. Compartilha, dá um joinha aí, dá um like aí e venha estar conosco, né? Nosso podcast Histórias que Edificam com a pastora
Gabi, né? Campigoto. Uma benção. Para finalizar, eu queria que você desse uma palavra. Qual seria a palavra para as pessoas que estão passando por essa transição da Umbanda para o cristianismo, que está vivendo um processo igualmente o seu? Qual seria a palavra que você daria para essa pessoa? Pessoal, decisão. Essa é a palavra. Nós temos que decidir. Decidir e deixar tudo para trás. Você tem que pegar e falar: eu sou do Senhor Jesus. Aí fala: mas como que eu vou seguir o Senhor Jesus? Como? Primeiro, precisamos conhecê-lo. Não se segue quem não conhece. Então, esse é o segredo. Conheça o Senhor. Conheça a palavra de Deus. Decida na sua vida: eu vou seguir isso. Eu vou seguir essa pessoa. Eu vou seguir esse homem, que é a palavra. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E a verdade é que nos liberta. Então, para a verdade nos libertar, nós temos que ter decisão. Vou fazer e não vou olhar para trás. O que aconteceu com a mulher de Ló quando olhou para trás, né? Então, nós não vamos fazer isso. Nós vamos seguir em frente, sem olhar para trás, decidir. Jesus é o meu único Senhor e Salvador. Aí sim, nós vamos estar no caminho certo. Não é nada fácil, lindo, maravilhoso, mas ele deixa leve e suave, porque o jugo dele é leve e suave. Agora, o nosso que a gente carrega, esse é pesado. Então, a gente tem que tirar das nossas costas, colocar em Cristo, que ele vai fazer. Ele se responsabiliza para aquele que é fiel, porque nós não somos fiéis, mas o Senhor é fiel em todo momento. Às vezes a gente, na hora ruim, a gente não. Ah, Deus me abandonou, né? Mas ele não. Mesmo a gente pensando isso, ele é fiel o tempo todo. Então a palavra é decisão. Decida seguir o Senhor Jesus, que ele é o único Senhor e Salvador da nossa vida. Glória a Glória a Deus. Aleluia. Eu queria agradecer a pastora Gabi Campigoto por ter aceitado esse convite. Obrigada a vocês. Queria agradecer Deus também aos abençoe. ouvintes. Se vocês gostaram dessa história, se essa história edificou a vida de vocês, curte, compartilha, reflita em tudo aquilo que foi falado hoje, tá bom? Comentam, né? E fiquem firmes até o próximo episódio. Exatamente. Queremos agradecer a todos que estão aí do outro lado nos assistindo. Histórias que edificam. Testemunho tremendo com a pastora Gabi Goto, Mônica Oliveira e Clécio Lima. Quero agradecer a todos vocês que estiveram conosco, com nós hoje, nessa manhã. E teremos outros convidados em Histórias que Edificam. Teremos um convidado com testemunho fantástico para a próxima matéria. E eu quero que você esteja conosco. Compartilha História que Edifica. Quero agradecer a todos. Mônica Oliveira, que trouxe essa convidada abençoada, um testemunho tremendo, né? A gente começou a olhar um pouco da sua história, do seu testemunho. Que ele é longo. Que coisa linda, né? É longo. Falar, a pastora tem muita coisa para falar, né? Vou levar os Sim. nossos telespectadores, né? O povo lá que está nos assistindo e para edificar a vida dos nossos irmãos. Amém. Deus abençoe, então. Deus abençoe a todos Obrigada, vocês gente. e obrigado.